Quem não tá querendo saber de virada é o Corinthians, né, Farol? Porque Verdade. vem naquela sequência, né? Vem na sequência boa, não quer saber de virada na Copa Sul-Americana, nem na Copa do Brasil. Sul-Americana de novo, né? Um jogador aqui, um lá, não bota todo mundo, dá aquela misturada. Agora perdeu o Roger Guedes, né? O cara tinha um sonho de jogar no futebol do Catar, fazer o quê, né? Quem nunca sonhou? Você aí, eu sonhei ser jogador de futebol, sempre sonhei em jogar no futebol do Catar. Lembro de criancinha, eu lá falando, ó, Ryan, sei lá qual que é o nome do time. Todo mundo sonha com isso, cada uma que fala, né? Sogra, sonho de Muito criança. verdade. Meu Deus do céu, cada uma. Quem tem que ouvir. Mas aí o Corinthians agora saiu na frente na Copa Sul-Americana contra o Newell's Old Boys da Argentina. E tem um duelo aqui equilibrado contra os argentinos em mata-matas. Temos aí os números, 9 jogos, né, na Copa Sul-Americana, aqui 9 jogos, 1 vitória, 7 empates e 1 derrota. Muitos empates, e o empate agora é perfeito. O Corinthians adoraria colocar um empate ali, não teria problema nenhum. 8 gols marcados, 9 gols sofridos, né? E a vitória foi justamente essa na terça-feira, isso contando na Copa Sul-Americana. Já teve empate contra o River Plate, 2 empates e garantiu classificação com o empate com gols lá naquela época que tinha diferença, né? Dos gols marcados fora de casa. Contra o Lanús acabou sendo eliminado, empatou em São Paulo e foi goleado na Argentina, isso lá em 2006, olha, longínquo 2006. Em 2015... 2017, aliás, contra o Racing, empatou com gols na Arena e aí foi eliminado pelo empate sem gols fora de casa. Contra o Racing de novo, voltou em 2019, empatou em 1-1, depois empatou em 1-1 e ganhou nos pênaltis. E temos agora esse Corinthians e Newell's Old Boys. Somando Libertadores e Copa Sul-Americana, 31 partidas contra times argentinos, 6 vitórias, 15 empates e 10 derrotas, muito empate. Muita derrota, né? O Corinthians perdeu mais do que venceu. Mata-mata de Copa Libertadores, eliminado 4 vezes, 2 vezes para o Boca e 2 vezes para o River, e só saiu vencedor em 3 desses confrontos, 2 vezes contra o Boca, né? Na final de 2012, acabou saindo vencedor do confronto mata-mata, e em 2022, aquela vitória nos pênaltis, heróica, lá o Corinthians quase sem ninguém. E contra o Rosário Central também no ano de 2000. Então, no consolidado no mata-mata contra argentinos, derrotado 6 vezes, vencedor em 5 vezes. O Corinthians, que no meio de semana, os Old Boys, chutou 10 vezes ao gol, enquanto o Newell's chutou 18 vezes ao gol. Sendo que o Corinthians teve mais posse de bola, o Corinthians teve 56% de posse de bola. Então, é o que a gente fala, tem a bola, saiba o que fazer com ela. 44% chutou muito mais, quase o dobro de vezes que o Corinthians. Mas os dois acertaram 6 vezes no alvo e não teve problema nenhum. O Corinthians conseguiu a sua vitória por 2-1 de virada, né? Então tem que prestar um pouquinho mais de atenção nesse toque de bola. O Corinthians trocou 489 passes, o Newell's 367, mas o Corinthians acertou mais passes, mas passes laterais, né? O passe aquelas bolas profundas, ali o Corinthians sofreu um pouquinho mais, e isso que precisa prestar atenção a equipe do Corinthians em mais esse jogo contra o Newell's Old Boys, agora na Argentina. Com a força da torcida, o Itaquera foi lá e fez o seu papel. Agora lá a missão não é fácil não, né? Não é fácil, mas a gente vê esse Corinthians um pouco mais cascudo, né? Essa primeira virada desde o Paulista, que não acontecia. É um time que agora tá trocando. Antes, titular não tinha padrão, reserva não tinha padrão também. Agora a gente vê já titular com um pouco mais de padrão. Quando é misto, o padrão tá se mantendo. Vai ter que pegar essa, né, recuperar essa perda do Roger Guedes, que é uma perda muito grande. Pode ter a perda do Murilo também, que parece que tem a Fiorentina e o Napoli estão muito interessados no Murilo, inclusive falando de 20 milhões de euros. Vai ser difícil o Corinthians segurar também. E eu acho que na zaga até que é mais tranquilo de repor, que tá vendo chegando agora o Lucas Veríssimo, né? Agora no ataque vai ser difícil. A gente tem aí bons jogadores, jovens jogadores, que a gente sabe que oscilam muito. Então a torcida vai ter que ter paciência, porque vai estar entrando no lugar de um cara que era muito constante, né? Acho que o cara mais constante desse Corinthians, na fase boa, na fase ruim, ele estava lá fazendo gol, correndo, quase todas as chances de perigo vinham dos pés dele. Então é um cara bem difícil de repor,
mas é, em compensação, a melhor fase disparada do Corinthians, até virada tá conseguindo virar. Eu acho que é um Corinthians que vai para lá e se sair com a vitória, vai se dar muito bem. Já teve um confronto muito complicado na última fase, né, da Sul-Americana, o estádio lotado lá, a pancadaria, era o cara do time adversário preso, torcida contra, então acho que teve um bom teste. Obviamente que o adversário de agora é um adversário mais forte, tem um técnico bem competente e vai ser difícil, mas eu acredito que esse empatezinho que o Corinthians tanto tira aí vai ser o suficiente. Eu acho que ele vai para lá buscando isso. Além disso, lembrei desse negócio de 2006, quando a gente enfrentou o Lanús, né? Naquela época, o campeão brasileiro jogava a Libertadores e a Sul-Americana, né? Uma época diferenciada, né? Que hoje em dia não tem mais isso, né? Você tinha essa. Porque eram semestres diferentes, né? A Libertadores Sim. era no primeiro semestre, depois a Sul-Americana no segundo semestre, então o cara disputava os dois. Uma época de um futebol, olha, eu lembro de Campeonato Brasileiro no segundo semestre, Campeonato Estadual no primeiro, ocupando ali. Você é mais novo, você não deve lembrar dessas coisas, não, mas eram essas bizarrices. Tinha até o contrário, teve uma época aí que o brasileiro era no primeiro semestre, o estadual no segundo, era uma confusão. Futebol brasileiro que, queira ou não, deu uma equilibrada. Mas o Corinthians, essa questão da janela é problemática, né? Porque inclusive a janela está aberta ainda lá no mercado, por exemplo, dos Emirados da Arábia Saudita, está tudo aberto ainda, então, quer dizer, mais gente pode sair, pode ser seduzida, mais gente pode sofrer os encantos, né? Realizar o sonho de jogar no futebol dos Emirados Árabes aí, sei lá qual que vai ser a situação. Então, o Corinthians não está falando que não vai contratar mais ninguém, né? Uhum. Mas eu fico na dúvida. Roger Guedes era uma peça muito importante. O Yuri Alberto falou que agora vai sobrar mais gol para ele fazer. É o que o torcedor do Corinthians espera e precisa. O empate, a vitória é muito importante em São Paulo, poder jogar pelo empate lá. E eu tenho gostado, não sei qual que é a sua opinião, Farol. Acho que o time tá bem consciente, assim, o time tá mais calminho aqui, não tá fazendo loucura, não. Tô falando dentro de campo, né? Não lá em cima, na diretoria. Dentro de campo, não parece tão afobado, né? Que a gente vai ficar com medo. Ih, vai enfrentar a Argentina no mata-mata, e vai entrar, vai fazer uma falta, vai ficar com um a menos. A molecada aqui parece estar com a cabeça um pouco mais no lugar, né? É isso, né? Você vê um Corinthians mais confiante, ao contrário do que a gente falou do Galo, que você vê a falta de confiança em jogadores muito bons, você vê que tá faltando confiança. No Corinthians a confiança tá em alta, então os jogadores às vezes medianos estão, né, performando mais do que você esperaria normalmente, porque a confiança tá lá. E o Lucha conseguiu trabalhar bem esse elenco, a confiança desse elenco, conseguiu resgatar, que realmente teve uma época que estava muito em baixa e hoje em dia está em alta.